Olá, aqui é o professor Capivara. Nós vamos fazer agora a nossa aula sobre a crise republicana ainda, porém a gente vai enfatizar a história dos triunviratos e o começo do principado. De quando a quando essa história acontece? Ela acontece mais ou menos entre os anos 111 a.C., na época da ditadura do general Mário, e vai até a época em que Otávio Augusto, o primeiro imperador, chega ao poder no ano 27 a.C. Essa história, pessoal, a história da crise republicana, começou já no outro vídeo. Se você não assistiu, volte lá no vídeo 1, lá aparece a questão social em Roma, os irmãos Graco, os conflitos sociais. Nesta aula nós vamos falar de conflitos políticos principalmente. Só para deixar bem claro para você, os conflitos sociais, patrícios contra plebeus, e agora nos conflitos políticos nós vamos comentar da história dos governantes, das disputas pelo poder, Júlio César, Marco Antônio, Mário, Sila, a história do Crasso, do Pompeu, até culminar na ascensão do sobrinho do Júlio César, o Caio Otávio, ao poder. Bom, para compreender essa história, é preciso voltar um pouquinho no tempo e compreender que Roma, apesar de ser um sistema político republicano, era um comportamento imperialista, ou seja, de domínio territorial, de expansão pelo mar Mediterrâneo, das conquistas do chamado Mare Nostrum, o nosso mar, o mar Mediterrâneo. Pois é, mas à medida em que você aumenta as suas conquistas territoriais, uma primeira consequência é o aumento dos gastos com as forças militares. Uma segunda consequência é como é que você faz para comportar todas essas populações de diferentes culturas dentro do teu território. Os romanos, eles tinham uma política de integração interessante. Toda vez que eles encontravam um determinado povo, esse povo, parte podia ser aliado, uma outra parte submetida, inclusive reduzidos à condição de escravos, mas havia uma política de integração na maior parte desses territórios. Um exemplo, em cerimônias públicas, a religiosidade, a religião era a religião romana, mas no ambiente privado, nas famílias, respeitava-se os direitos de cada família, de cada cultura, de ter a sua própria fé. Era interessante também quando se fala de cidadania. Havia uma política do Estado romano de integração e para alguns povos da Península Itálica havia uma política de expansão da cidadania para esses povos que nós vamos chamar de povos itálicos. Inclusive, isso foi disputa política dentro de Roma também. Os aristocratas, os patrícios, lá representando o Senado, eram contrários a uma política de extensão da cidadania para esses povos estrangeiros. Eles já tinham aturado, vamos dizer assim, a extensão da cidadania para alguns plebeus, lá no século V, século IV. Agora, para estrangeiros, isso, portanto, o Senado, os patrícios romanos não aceitavam. Por outro, líderes plebeus, como era o caso do general Mário, ele era mais simpático a essa causa. O general Mário, inclusive, era tio de um personagem extremamente famoso na história dessa aula, que é o Júlio César. O general Mário, inclusive, no ano 111 a.C., lembro-me como se fosse ontem, fez uma reforma militar de maneira que pessoas que eram plebeias e não tinham uma renda mínima pudessem participar do exército e da política. Essa reforma militar feita pelo general Mário estendia, portanto, direitos de governar para parte da população plebeia. Júlio César, protegido do general Mário e sobrinho dele, seguia também essa linha. Inclusive, durante parte da vida do Júlio César, quando ele foi perseguido pela política, quando um outro general
chamado general Silas, pode chamar também de general Sila ou general Sula. Quando esse cara governou, o general Sula perseguia o Júlio César. E a perseguição ao Júlio César é uma perseguição justamente feita por conta de uma política... Só um pouquinho, pessoal, peraí. Vem, coitadinha. Tá com saudade, gatinha. Tá com saudade. Pronto. Ela tá com saudade, ela gosta da aula de história e aqui é uma das outras 5 cadeiras que ela também usa, que é essa daqui. Então aqui tá a Beth, pronto, carinho, vai ficar quietinha aqui e vai assistir a aula da história do Júlio César. Então vamos retomando. O Júlio César, no tempo em que foi perseguido por um outro general, o general Sila, ou Sula, ou Silas, o Júlio César ele praticamente ficou morando num bairro mais pobre, advogando, e aí se tornou ainda mais popular entre muitas pessoas da população mais pobre de Roma, o que vai garantir a ele maior projeção política também. É interessante que o Júlio César ele vai buscar apoio com outros líderes de sua época, inclusive para se eleger cônsul e depois ser designado comandante militar da Gália, ao norte da Itália. A Gália seria mais ou menos lá onde hoje a gente chama de França. Beth quer sair? A Beth quer sair. Saia. Pequenininha, Beth, saia. Isso, pronto. Dessa maneira, quando o general Mário morre e o Júlio César fica desprotegido e ele fica isolado nesses bairros mais populares, aí que o Júlio César consegue ter maior liderança com a plebe. E posteriormente Júlio César se alia com outros 2 generais também interessados em poder, especialmente depois que o general Sila morreu. Aí ficou mais fácil de voltar para Roma. Quando ele volta para Roma, ele faz amizade com o general Pompeu, faz amizade com Crasso. Pompeu também era mais popularzão, mais ligado à plebe. Já o Crasso era tido como o homem mais rico de Roma, ele era mais ligado aos aristocratas, ele também estava interessado em poder para conseguir satisfazer seus interesses econômicos, que eram insaciáveis. Esses 3, Júlio César, Pompeu e Crasso, forjam uma aliança informal, que ficou conhecida como Primeiro Triunvirato. Pompeu e Júlio César chegam a forjar uma aliança matrimonial, não, eles não se casaram entre eles, mas a filha do Júlio César, a Júlia, se casou com Pompeu. Então isso ajudava, contribuía para fortalecer essa ligação política. Quando finalmente Crasso faleceu, a Júlia, filha de Pompeu, desafortunadamente, ou melhor, a filha de Júlio César, desafortunadamente morreu e as ligações entre Pompeu e Júlio César se enfraqueceram, os 2 entraram em guerra. E aí é que tem um dos episódios mais famosos da história do Júlio César, em que mesmo proibido, ele atravessa em direção a Roma, em vez de ir até o campo de Marte e ficar aguardando desarmado lá, ele entra em Roma armado, que é o famoso Alea Jacta Est, a sorte está lançada, e lá o Pompeu, que tinha suas tropas localizadas na região, em vez de oferecer combate ao Júlio César, faz uma retirada. Pompeu foge em direção ao Egito. Lá no Egito, uma nobreza egípcia local mata o Pompeu e entrega a cabeça do Pompeu para o Júlio César. O Júlio César fica louco da vida. Como assim? Esse pessoal que é egípcio, que nem romano mata um líder romano. Ele vai para o Egito, toma conta da política egípcia e chega numa ocasião, inclusive, que havia um conflito entre 2 irmãos, o Ptolomeu e a irmã, que é a Cleópatra VII. Ele apoia a Cleópatra a se tornar, portanto, a rainha do Egito. Ele fica lá um tempo, inclusive, e durante esse período de estadia no Egito, Júlio César aproveita para expandir mais os territórios. De retorno para Roma, Júlio César é colocado numa emboscada dentro do Senado, onde é assassinado.
O assassinato de Júlio César pelos senadores visava retomar o poder sobre Roma, para o Senado, para os patrícios. Pompeu, inclusive, era o homem que tinha que fazer isso, mas infelizmente o Pompeu fugiu para o Egito e lá ele acabou executado. Então, o Senado toma as rédeas disso. Numa emboscada, Júlio César é assassinado dentro do Senado por todos os senadores. Todo mundo vai lá e dá uma facada no Júlio César, inclusive um protegido político de Júlio César, o Brutus, e não aquele do Popeye. O Brutus, ele mata também o Júlio César, dá uma estocada nele e aí vem a frase famosa do Júlio César em que diz: até tu, Brutus. Pois enfim, aquilo que o Senado esperava, que o Senado recuperasse todo o poder após a morte de Júlio César. Porém, o vice-comandante das tropas do Júlio César, um cara chamado Marco Antônio, ele até finge aceitar essa negociação com o Senado, de entregar de volta o poder ao Senado, mas assim que ele vai para as ruas, ele vai lá e vai agitar a população para conseguir apoio popular para que ele se tornasse um novo governante. Eis que Marco Antônio estava realizando esse projeto, ele estava conseguindo, portanto, o apoio popular, quando vem uma surpresa. O testamento de Júlio César deixava um herdeiro. E esse herdeiro de Júlio César era Caio Otávio, Caio Otaviano, se preferir. É o Caio Otaviano, ou Caio Otávio, que vai enfrentar Marco Antônio, vai vencer Marco Antônio numa aliança que ficou conhecida como o Segundo Triunvirato, uma tentativa de harmonizar as lideranças políticas em Roma. Marco Antônio é batido também, inclusive o Marco Antônio também teve um relacionamento com a Cleópatra lá do Egito. Marco Antônio foi vencido pelo Caio Otávio na Batalha do Actium e assim o Caio Otávio torna-se o único governante de Roma. E esfacela-se o Segundo Triunvirato, que era composto pelo Caio Otávio, Marco Antônio e o general Lépido. É o Caio Otávio que torna-se, portanto, o governante único e começa a instituir uma série de reformas. O Caio Otávio chega ao poder, o governo dele é chamado de principado, porque ele se auto-intitula o príncipes, o principal, o primeiro entre os romanos, e o Caio Otávio começa a fazer algumas reformas para acomodar as tensões internas e encerrar a guerra civil em Roma. Uma dessas reformas feitas pelo Caio Otávio foi a reforma militar. A reforma militar foi quando ele instituiu que os exércitos legionários poderiam ser compostos por soldados estrangeiros. Então ele faz uma ampla divulgação para quem fosse estrangeiro e quisesse obedecer a Roma, que seguisse, portanto, para o exército legionário. Tinha uma propaganda bonita na época, um negócio muito legal. Você que está cansado de ser estrangeiro, os seus créditos nas casas bancárias não são aceitas porque você não é cidadão romano. Seus problemas acabaram. Vem agora para o incrível exército legionário romano e torne-se um legionário. E não é só isso. Se você se tornar um legionário romano, ao término do serviço militar romano, você torna-se cidadão de Roma. E se você trouxer o seu irmão com você, uma promoção super especial, você também vai ganhar um pedaço de terra nas fronteiras do Império Romano, do qual você é cidadão. Ou seja, o Caio Otávio ele usa a cidadania romana como uma moeda de barganha para conseguir o apoio de povos estrangeiros. Caio Otávio inaugura um período de grande prosperidade em Roma, que vai ser conhecido como Pax Romana. Praticamente 200 anos de história, a chamada Pax Romana vai até lá o ano 180 depois de Cristo. Claro que não foi o Caio Otávio que governou até o ano 180, o Caio Otávio ele viveu antes de Cristo, portanto o período de pacificação interna do território romano e muita guerra contra
contra todo mundo ao redor, conquistando mais povos ainda. Então cuidado, hein? A Pax Romana não é um período de paz, e sim de muitos confrontos. Só que esses confrontos são contra os outros, são contra os estrangeiros. Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver esse período conhecido como a Pax Romana, o final da Pax Romana, que inclusive é a história lá do filme O Gladiador. Não perca, e você sabe, né? Teve dúvida, apareceu alguma coisa, faz nos comentários, manda lá pra gente nas redes sociais, você que tem o nosso contato. Não deixe de estudar e até a próxima, pessoal. Até lá, tchau!